Crescimento Espiritual 13. A segunda metade da sessão tratada, pelo contrário, tem como sujeito principal o interrogativo correspondente à santificação. De fato, em Romanos 6, 19 e 22 diz: Pois que, assim como apresentastes os seus membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os seus membros para servirem à justiça para a santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o seu fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando conhecemos a preciosa verdade da justificação pela fé, conhecemos somente a metade. Temos resolvido somente o problema de nossa posição diante de Deus, mas, à medida que avançamos no conhecimento, Deus tem alguma coisa a mais para nos oferecer, ou seja, a solução do problema de nossa conduta. O desenvolvimento do pensamento nestes capítulos da Epístola aos Romanos sublinha a importância deste ponto. O segundo passo é o resultado do primeiro, e se nós ficamos no primeiro, teremos uma vida cristã ainda imperfeita, ou por debaixo do normal. Como podemos então crescer e viver de fato no Espírito? Como isso acontece? É preciso, naturalmente, começar por resolver o perdão dos pecados. É necessária a justificação e a paz com Deus, e isto constitui um fundamento indispensável. Porém, uma vez estabelecida esta base como nosso primeiro ato de fé em Cristo, fica claro do que precede que devemos avançar para alguma coisa a mais. Assim vemos que o sangue tem efeito sobre os nossos pecados. O Senhor Jesus nos levou em nosso lugar sobre a cruz, como nosso substituto, e assim obteve o perdão para nós, a justificação e a reconciliação. Mas devemos agora dar um passo adiante no conhecimento do plano de Deus para compreender como age sobre o princípio do pecado que há em nós. O sangue pode cancelar os meus pecados, mas não pode suprimir meu velho homem. É preciso que a cruz o faça morrer. O sangue deixa os pecados de lado, mas é necessária a cruz para pôr de lado o pecador. Nesse ponto estamos falando da morte inclusiva. Faz-se necessário morrer com Cristo em sua cruz. Como sei que morri na cruz com Cristo? Quando Ele governa a minha vida, quando não vivo mais para mim mesmo, agora tudo que sou e tenho diz respeito a Ele, é algo radical, é o rompimento com a velha natureza. Não é dedicar um tempinho da minha vida para Deus, é essa vida agora ser a vida dele, Ele mesmo. Acharemos raramente a palavra pecador nos primeiros 4 capítulos da Epístola aos Romanos, porque não são os pecadores o alvo principal, mas o pecado que tem cometido. A palavra pecador aparece pela primeira vez no capítulo 5, e é importante observar como é introduzida a ideia do pecador. Disse neste capítulo que o pecador é assim porque nasceu pecador, e não porque cometeu pecados. A diferença é importante. É verdade que repetidas vezes, para convencer o homem do mundo de que é um pecador, o servo do Senhor utiliza a instância bem conhecida de Romanos 3:23, onde diz que todos pecaram. Mas o uso deste texto não está estritamente conforme as Escrituras. Os versículos utilizados assim comumente podem, às vezes, pôr em perigo a integração e conduzir a uma conclusão errada. De fato, a Epístola aos Romanos não ensina que sejamos pecadores porque cometemos pecados, senão que cometemos pecado porque somos pecadores. Somos pecadores por natureza, antes que pelo nosso comportamento, como declara Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Créditos, Watmani, Ezequiel Silvestre.